Senhoras e senhores deputados, o que este Governo tem, o que tem este Governo para oferecer a Portugal, para além do salão de baile em que vive? O Primeiro-Ministro em cima do joelho, já ao pé coxinho, aflito no fim de um debate aqui neste plenário, numa tentativa de fuga, inventou um mecanismo. Aliás, um mecanismo de controle prévio de entrada para membro do Governo. Uma checklist, um inquérito. Qual papel a preencher numa qualquer repartição ou num consultório dentário? Mas, no melhor pano, cai a nódoa. Perante a exigência do líder do PSD e depois do próprio Presidente da República, o Primeiro-Ministro recua. Não quer aplicar o inquérito a todos os membros do Governo. Distingue os que estão em funções e aqueles que hão de vir, os muitos, provavelmente, atendendo à intensa rotatividade que esta equipa de Governo tem. Ou seja, este questionário está a falhar. De que tem medo António Costa? Não tem a consciência tranquila das escolhas que fez? Não tem confiança nos seus membros de Governo? Primeiro tentou envolver o Presidente da República, exatamente quando anunciou o mecanismo. E fê-lo oportunisticamente, sem aviso ao Conselho. Levou para trás. O Presidente da República não foi nesse papel novelístico que o Primeiro-Ministro lhe tinha destinado. E então António Costa retirou. Parece aquele jogo do risco que jogávamos quando éramos mais miúdos, eu pelo menos. Então inventou uma nova introdução, um novo pretexto, uma interjeição. E então é o questionário. E agora, por que é que não submete o questionário aos atuais governantes? A verdade é que, com questionário ou sem questionário, com fé divers ou sem fé divers, o Primeiro-Ministro não se responsabiliza pelo início de tudo, pelo que é de mais básico, que é constituir uma equipa, apresentar um governo, propor os seus membros. Não se responsabiliza tão só pelo princípio mais básico de constituição do governo, nem pelas escolhas que faz. Em um qualquer país civilizado, numa democracia madura, não seria assim. Mas António Costa também não é assim. Creio que nunca foi, pelo que eu vou observando, e prefere fugir, prefere refugiar-se em desculpas, pretextos, bodes expiatórios, todos e qualquer um, menos o próprio e as suas ações ou omissões. Este Primeiro-Ministro é desprovido sequer de constituir uma equipa idónea. Não consegue. Precisa sempre de uma muleta ou de uma escusa. Tudo é uma encrenca. Aliás, muitas encrencas. Na verdade, o Governo vive num permanente estado de encrenca. Logo, é um Governo encrencado. Sem tempo ou mindset para governar o país. Talvez não seja de todo mau. Porventura, reduz a possibilidade ou a probabilidade de asneirar, ou asneirar demasiado, ou asneirar em contínuo, como aconteceu no outro governo de maioria absoluta do Partido Socialista, então liderado pelo engenheiro técnico José Sócrates. Como não governam e não tomam decisões porque estão enredados no seu salão de baile, ficarão menos caros ao país. Porque quando decidem é sempre para pagar elevadas faturas e sem qualquer estratégia ou visão de futuro que ao menos garanta que não mais voltaremos a ter estes descalabros financeiros e que, ao contrário, entraríamos numa década de desenvolvimento económico e social. 7 anos já lá foram. Faltam 4 e, olhem, um exemplo do que eu acabei de dizer é o estado caótico em que se encontra a companhia, já não é companhia de bandeira, é uma companhia da bandeira. A bandeira que os portugueses pagam ou a bandeira que a companhia e o governo dão aos portugueses. Veja-se o desqualificado ministro que 7 anos depois deixa um monte de conversa fiada na TAP, na ferrovia,
nas estradas, enfim, nada de nada que não sejam prejuízos de milhares de milhões de euros atirados à rua. Paga o Zé, porreiro paga. Era assim que se falava na altura. Tudo isto durante 7 anos, como o habituem-se, tudo isto é um gozo pegado. O senhor Primeiro-Ministro não se dá ao respeito e não respeita os portugueses. Brinca com tudo, brinca com todos e brinca à custa da vida de milhões de portugueses e do futuro da nossa juventude e do nosso país. É um brinca na areia. Este governo está roto, está a desmembrar-se dia a dia. Anda o governo, os membros do governo, permanentemente de esclarecimentos em esclarecimentos sobre a sua própria probidade, sobre a sua habilitação ética, sobre a sua habilitação legal. De facto, são absolutamente incorrigíveis. Alguns vão ficando pelo caminho, mas a culpa é sempre de outros. A culpa morre solteira e a prática de impunidade, de falta de ética e de irresponsabilidade. Sr. Deputado, Vossa Excelência tem que terminar. Vou terminar, Sr. Presidente. Da coisa pública, de aproveitamento e desvio de recursos, continua e está para durar. Estamos todos a pagar a fatura. Vou terminar, Sr. Presidente. Todo o povo português e os que mais hão de vir. Sim, porque o futuro próximo também fica comprometido para pior e fica sempre um rastro de dívida galopante. Nós precisamos, sim, de um país desenvolvido e exemplar, em que todos tenham oportunidade e acesso a uma vida melhor, sem terem de andar a pedinchar ou a esperar a esmola do Estado. Mas a solução, senhores deputados, neste momento está em o questionar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode ser, sim?